Tisel e agora vamos à continuação, né, do nosso programa de formação para organizações da sociedade civil aqui do Instituto das Irmãs da Santa Cruz. Nós estamos no primeiro módulo, que trata das questões jurídicas, e vamos começar aqui na segunda parte falando sobre o Estatuto Social das Organizações. Agora vamos falar do Estatuto Social das Organizações da Sociedade Civil e principalmente do Estatuto das Associações. Nós temos muito mais associações do que fundações no nosso setor social. Então vamos tratar, claro, mais do Estatuto das Associações. Bom, em primeiro lugar, um estatuto, ele é a lei interna da organização. É um documento muito importante, né? Todas as pessoas precisam conhecer o Estatuto Social, porque ali nós temos todas as regras básicas para que as pessoas possam conviver dentro de uma associação e também para que essa associação possa fazer parcerias, né, com outras organizações, sejam do setor público ou do setor privado. Então a gente diz que o Estatuto ele precisa ser como que a roupagem jurídica do planejamento da organização. No Estatuto tem que estar claro quais são as finalidades institucionais, quais são as atividades meio que a gente realiza para cumprir essas finalidades, qual o modelo de governança da organização. Por exemplo, se nós temos, claro que teremos uma associação, uma Assembleia Geral, mas se temos diretoria executiva, conselho fiscal, conselho consultivo e daí por diante, já vamos falar um pouco mais sobre isso. E o Estatuto também ele deve conduzir a organização para uma gestão transparente, né? A gente tendo um Estatuto claro, fica mais fácil, né, dos gestores da organização trabalharem na administração e, além disso, enfim, todos os públicos de interesse podem entender melhor aquilo que a organização faz, né? Como essa organização trabalha pela causa escolhida, beneficia a sociedade e o seu público, inclusive. Então é isso, é importante que o Estatuto esteja adequado para que a organização possa desenvolver suas atividades e também captar recursos, né? No Estatuto a gente precisa ter clareza quanto às atividades desenvolvidas para a captação de recursos. No artigo 54 do Código Civil, nós temos uma relação daquilo que é obrigatório num estatuto de associação. Então temos vários pontos que são obrigatórios, mas nem tudo é obrigatório. No caso de uma associação, nós podemos decidir, né, como Assembleia Geral, vários pontos. Agora, alguns precisam constar do estatuto e eu vou falar quais são agora. Vamos lá. Primeiro, a questão da denominação da organização, os fins e a sede, ou seja, qual o nome dessa organização? A organização vai chamar, por exemplo, Associação de Amigos do Rio Paraíba, né? Ela pode ter este nome, né? Então, a associação já demonstra que natureza jurídica ela tem, ou ela pode chamar também Instituto Mãos na Massa, né? Aí no nome não está a natureza jurídica de associação, mas como eu, né, já comentei na outra parte do módulo, quem não viu o começo é bom ver. A gente pode chamar de instituto apenas como um nome, né? Um nome fantasia, vamos dizer assim. Os fins, é claro que tem que estar muito claro mesmo, né, no Estatuto da Organização o seu direcionamento, ou seja, as suas finalidades, e também a sede, onde essa organização ela está sediada até por motivos fiscais, né, e tributários. Depois, os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados, ou seja, como uma pessoa se torna associada, ou como essa pessoa, que pode ser física ou jurídica, sai da associação, que seria a demissão, né, como ela pede para sair da organização, porque a liberdade de associação traz a liberdade de você entrar ou sair da organização quando quiser. Ou como alguém, né, um associado, pode ser excluído da organização. É bom lembrar que o Estatuto deve tratar da justa causa para a exclusão de um associado. Um associado hoje, ele só pode ser excluído de uma organização por justa causa, e o Estatuto pode trazer alguns elementos dessa justa causa. Por exemplo, você denegrir a imagem da organização, ou não comparecer às assembleias gerais, ou não ter um bom relacionamento com outros associados,
as pessoas da associação podem definir, né, de forma bastante não obrigatória, né, quais são os elementos, ou quais são as hipóteses de justa causa. Tá? E outro ponto importante é que quando um associado vai ser excluído, né, que essa decisão seja tomada, se essa decisão for tomada por um órgão como uma diretoria ou um conselho deliberativo, é importante que esse associado ele possa se defender em um outro grau aí de decisão. Por exemplo, se a diretoria solicitou a exclusão do associado, ele deve ter um recurso, por exemplo, para a Assembleia Geral, né, para conseguir ter uma defesa, claro, completa, tem o seu direito de defesa como associado. Depois, os direitos e deveres dos associados, isso também precisa estar no estatuto, quais são os direitos que a pessoa tem como associado e quais os seus deveres. Tem direitos de votar, direito de ser votado, direito de verificar a documentação da organização, são vários direitos possíveis, e os deveres também, né? Comparecer nas assembleias, entre outros deveres. Depois, as fontes de recursos para a manutenção da associação, então precisa estar muito claro lá no estatuto quais são as fontes de recursos que essa associação utiliza para mobilizar recursos, para obter receita. Então, se eu recebo recursos por meio de doação, tem que estar no estatuto doação. Se eu recebo recursos por meio de prestação de serviços, também tem que estar no estatuto. Se eu desenvolvo parcerias com o poder público, hoje nós temos, né, os termos de fomento e os termos de colaboração, isso tem que também constar no estatuto, ou seja, detalhadamente no estatuto quais são as fontes de recursos para que a organização possa sobreviver, né, ser sustentável economicamente. Importante aqui lembrar que se a organização for vender algum tipo de produto, ela pode vender produto como atividade meio, né? Desenvolver essa atividade econômica, vender o produto e o recurso mobilizado ela tem que reinvestir na finalidade. Mas se ela for vender produtos, isso precisa constar do estatuto, para que essa organização possa fazer inscrição estadual, enfim, inclusive emitindo nota fiscal depois. Tem toda a questão tributária que envolve até a circulação de mercadorias, que tem um tributo que se chama ICMS. Então tudo isso precisa ser verificado. Depois, o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos, ou seja, quais os órgãos deliberativos. A Assembleia Geral é um órgão deliberativo, por exemplo. Eu posso ter também um conselho deliberativo. Então, como eu constituo esses órgãos? Como é constituída a Assembleia Geral? Como ela funciona? Como é criado um conselho deliberativo? Como os conselheiros são eleitos, né, ou nomeados para esse conselho, ou se eu tenho também diretoria, tem que estar muito claro no estatuto quais são os cargos, se eu tenho presidente, vice-presidente, diretor financeiro, diretor administrativo, e precisa ter os cargos e as atribuições de cada cargo. Mesma coisa se eu tenho um conselho fiscal, quantos conselheiros tenho, né? Quais são as atribuições desse conselho e dos conselheiros fiscais? Tudo isso precisa estar muito claro no Estatuto Social. Depois, as condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução, lembrando que pelo Código Civil, numa associação, somente a Assembleia Geral pode alterar o Estatuto Social. É uma competência privativa da Assembleia Geral a alteração do Estatuto. E a dissolução, né? O que acontece quando a organização é dissolvida? Quem decide? A Assembleia Geral que decide pela dissolução? Isso tem que estar claro no Estatuto. Normalmente é a Assembleia Geral. E para onde vão os recursos, né, depois da dissolução? Temos que ver, e que a gente vai ver mais para frente, se temos algum título ou qualificação, porque isso vai influenciar essa questão dos recursos no caso de dissolução, mas eu vou falar sobre isso na próxima parte do módulo. E a forma de gestão administrativa e de aprovação das contas. Então tem que estar claro lá como se aprova as contas, e isso a gente coloca até um capítulo no próprio estatuto sobre prestação de contas, é outra parte bastante importante.
Bom, seguindo, né, aqui na nossa parte 2 do módulo jurídico, vamos falar um pouquinho sobre títulos, qualificações e certificados concedidos pelo poder público. E nós temos basicamente hoje 4 títulos, né, que são importantes no terceiro setor ou para as organizações da sociedade civil. O primeiro é a qualificação como OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Essa qualificação já foi muito mais utilizada. Hoje ela é menos utilizada porque com a entrada em vigor da Lei 13.019/2014, né, do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, os benefícios que o título de OCIP traziam, né, esses benefícios que eram trazidos pelo título, eles foram estendidos a todas as organizações da sociedade civil, né, que cumprem os requisitos do Marco Regulatório. Então hoje, por exemplo, para que eu possa receber bens apreendidos pela Receita Federal como forma de captação de recursos, eu não preciso mais ter a qualificação como OCIP, basta eu me adequar ao marco regulatório. Então, não preciso mais de OCIP para isso. Outra coisa, para eu oferecer um incentivo fiscal relacionado ao lucro das empresas que declaram pelo lucro real, para essas empresas conseguirem, né, deduzir o valor doado como despesa operacional, no caso ali da sua contabilidade, eu também não preciso mais da qualificação como OCIP, porque se eu me adequo ao marco regulatório, eu também posso utilizar esse benefício. E remuneração de dirigentes, mesma coisa, não preciso mais da qualificação como OCIP para remunerar dirigentes. Enfim, pessoal, em resumo, a qualificação como OCIP hoje, ela só deve ser buscada por organizações que queiram fazer parceria com o poder público utilizando a lei de OCIP. São muito poucos órgãos da administração pública que utilizam a lei de OCIP para isso, porque agora a grande maioria utiliza o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Tá? Então, primeiro, OCIP. O segundo título aqui é o SEBAS, né? O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Esse título ele pode ser conquistado por organizações da área de saúde, de assistência social ou de educação, né? São os ministérios que concedem a titulação, então o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, né, o MEC e assim por diante. E o título é regulado por uma lei que é a Lei 12.101 de 2009. Esse certificado, né, que a gente chama, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, ele traz um benefício muito importante, que é o reconhecimento, né, da imunidade tributária relacionada à cota patronal das organizações sem fins lucrativos. Isso traz uma economia muito grande, né? A organização não precisar recolher cota patronal, traz um benefício de um pouquinho mais de 20% do valor da folha de pagamento dessa organização. Então, é uma organização que queira ter SEBAS, normalmente ela tem que ter o quê? Um número grande de profissionais, para que ela tenha realmente um benefício real como SEBAS. Depois, utilidade pública, que a gente tinha utilidade pública federal, mas agora não tem mais, só tem utilidade pública estadual e municipal. Aí os benefícios dependem de cada estado. E OS, né, que é a organização social, que quem se qualifica como OS fica apto a fazer gestão de determinados equipamentos públicos, do tipo hospitais, museu, né? Então, para se qualificar como OS, isso se a organização tiver a intenção de gerir algum tipo de equipamento público. E seguindo aqui, né, já finalizando essa parte do módulo, nós temos as fontes de recursos, a atividade meio. Eu já comentei que é obrigatório que no estatuto tenhamos as fontes de recursos, né, tudo tem que estar muito bem lá discriminado, mas as organizações elas podem desenvolver uma série de atividades meio, né, seja solicitando desde a de solicitar doação, que é o mais simples, ou até mesmo ter unidades de negócio, por exemplo. Elas podem prestar serviço, vender produto. Agora, o que é obrigatório é que tudo que a organização mobiliza, ou seja, todos os recursos captados, precisam ser reinvestidos na finalidade institucional. Tá? Então, pode desenvolver várias atividades que não são atividades fim, podemos, né? Mas
Inclusive atividade comercial, podemos, mas isso tem que ser sempre uma atividade meio e os recursos reinvestidos na finalidade. Bom, encerramos por aqui o módulo jurídico do Programa de Formação para Organizações da Sociedade Civil do Instituto das Irmãs da Santa Cruz. Espero que vocês tenham gostado.